que eu tô aqui hoje para representar o meu grupo de QG no trabalho dos esteroides, no que era supostamente para ser um vídeo de um vlog. Então, por favor, se ficar ruim, não julguem. Quem decidiu que quem ia fazer isso não fui eu, não foi por espontânea vontade, então sejam bonzinhos. Eu tô aqui hoje então para falar um pouquinho sobre esse tema polêmico do uso dos esteroides. Vou comentar com vocês algumas das posições e das opiniões que a gente achou falando com algumas pessoas a respeito do assunto e algumas nossas pesquisas pro trabalho, né? Fazer o quê? A gente deu uma olhada no que são essas substâncias, a gente achou que são variações sinteticamente produzidas do hormônio natural testosterona. Eu acho importante ressaltar que é um hormônio que a maioria de vocês eu acho que sabe, que tem tanto nos homens quanto nas mulheres. Outra coisa importante é ressaltar que os esteroides eles podem ser consumidos de duas formas, ou via oral ou a partir de injeções. Caso o uso seja a partir de injeções, é importante que se saiba do risco da contaminação pelo compartilhamento das agulhas. Mas eu acho que isso é uma coisa que vocês já devem ter ouvido bastante e todo mundo sabe. Sobre as pessoas que usam esse tipo de substância, a gente deu uma olhada nos atletas, os quais tem muitos médicos e muitos treinadores que acreditam que o uso dos esteroides é uma boa coisa, porque aumenta a massa muscular, aumenta a força, a resistência, aumenta o controle sobre o nível de gordura corporal e também aumenta a velocidade da recuperação da musculatura dos atletas. Porém, todavia, entretanto, com todas as pesquisas que a gente fez, segundo a maioria das pessoas com quem a gente falou, são os efeitos negativos que prevalecem. Apesar de que tanto os médicos quanto os treinadores acham que é muito bom o uso dos esteroides porque ajuda nisso e naquilo, é importante lembrar do doping, que é o exame para ver se o atleta usa drogas ou não. E com o uso dos esteroides, isso é identificado, prejudica a carreira do próprio atleta, então nem sempre esse uso vai ser benéfico para os mesmos. Eu tenho uma lista aqui do meu lado, que eu vou ler para vocês porque não tem condição de eu decorar tudo isso. Todos os efeitos negativos dos esteroides, tanto para homens quanto para as mulheres. No caso dos homens, tem a calvície, o desenvolvimento de mamas, ereções doloridas, encolhimento dos testículos e perda da função dos testículos. Nas mulheres, o crescimento de pelos na face e no corpo, engrossamento da voz, redução dos seios e irregularidades nos ciclos menstruais. E os efeitos tanto nos homens quanto nas mulheres, a gente tem a acne, a retenção de fluidos, crescimento interrompido, no caso dos adolescentes, é claro, elevação dos níveis de colesterol ruim e diminuição dos níveis de colesterol bom. O próximo tema sobre o qual eu vou tratar é as pessoas com quem a gente falou sobre isso, sobre as opiniões delas, sobre o que a maioria acha, pensa, sabe. E começando pelas entrevistas, a gente sabe que boa parte deles sabem sobre os efeitos colaterais, sabem que existem algumas coisas de ruim nos esteroides, mas apesar disso eles continuam achando que tem sim efeitos bons e que vale a pena, o que no fundo não é bem verdade. Por outro lado, a gente falou com algumas pessoas que realmente usam, que obviamente dá pra perceber que eles usam, mas é claro que ninguém vai admitir para uma entrevista que eles fazem uso desse tipo de substância, né? Também eu acho importante ressaltar que a maioria, boa parte do que a gente falou, não tem uma opinião formada sobre esse assunto. Muitas vezes por falta de informação e muitas vezes por falta de oportunidade. Eu esqueci de mencionar, mas você pode ter problemas de coração, você pode ter problemas muito mais sérios do que os que eu falei anteriormente. A gente chegou até a conversar com uma pessoa que teve problema de coração, problema cardíaco, e realmente eu acho que esse foi assim um ponto decisivo pro grupo. E realmente todo mundo é contra e é isso. Acho que esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham, sei lá, gostado pelo menos.